Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo nesse espaço aqui, que é o Facebook, né, do página do Coletivo Girassóis. É uma imensa alegria estar aqui novamente. E hoje a gente vai discutir um tema muito relevante, e a gente espera, né, que com essa discussão possa colaborar um pouco. Nós somos o Coletivo Girassóis, Espíritas pelo Bem Comum. Para quem não conhece o Coletivo Girassóis, nós somos um coletivo espírita que resgata, né, as bases do espiritismo, a sua vertente progressista, a sua vertente humanitária, né, e conduz aí uma reflexão contemporânea a respeito dos nossos desafios contemporâneos, conectando o espiritismo com os problemas sociais. E nessa noite, né, a gente vai fazer uma discussão sobre racismo e fascismo, que são questões que estão colocadas na ordem do dia, que estão amplamente sendo mencionadas nas redes sociais, que está se colocando como um desafio nosso hoje no Brasil, numa emergência de um protofascismo, e a gente está aqui para conversar com duas pessoas, né, que são da área da filosofia, da área um historiador e um filósofo, para que a gente possa fazer essa reflexão e juntos contribuirmos com esse tema. E aí, sem muitas delongas, eu já queria chamar aqui para a sala o professor Emiliano, João Emiliano de Aquino. O professor Emiliano, ele é professor da UES. Muito prazer, professor, é uma alegria. Prazer, prazer. Muito obrigado pelo convite. Boa noite aos amigos aí que estão Emiliano é assistindo. filósofo, ele fez doutorado e fez pós-doutorado, ele tem experiência nas áreas de teoria crítica, estética e dialética, e certamente vai colaborar bastante aqui conosco. Também o Eduardo, que é nosso companheiro aqui do Coletivo Girassóis, o Eduardo, que também fez graduação em História na UES, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, e que também fez um doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais sobre ética e epistemologia. É nosso companheiro dos Girassóis, e a gente vai fazer aqui uma conversa, um bate-papo. Não tem a pretensão assim de ser conferência, né? Mas que a gente possa aqui levantar questões, que, questões que possam suscitar reflexões. A gente não está aqui para apresentar uma solução, mas que a gente traz aqui essa frase, que foi uma frase que marcou muito essa semana, quando um negro americano foi morto brutalmente pela polícia americana. E a gente trouxe no nosso cartaz, inclusive, essa frase: eu não consigo respirar. E, e essa frase, né, que foi uma frase que ele disse já praticamente na hora da morte, né, morte bárbara, feita pelo Estado americano, porque em nome foi um policial que o matou, né, a gente possa daí compreender o que essa frase significa, né, e de que modo as manifestações antifascistas e antirracistas que decorreu disso, né, pode também nos levar a alguma compreensão do que está acontecendo hoje, como é que a gente se manifesta, como é que essa digamos assim, essa reação aí também, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, e na França,
vem também sinalizar para a gente que parece que alguma coisa nova está acontecendo, né? O que tem de novo, o que não tem de novo? E aí eu lanço uma pergunta ao professor Emiliano. Professor, o que vem a ser o fascismo, né? Como é que a gente, o que caracteriza um governo fascista, né? A gente tem falado muito disso ultimamente, mas nem sempre a gente consegue construir teoricamente e ao mesmo tempo explicitamente de forma conceitual o que é o fascismo. Eu acho que seu áudio está desligado, Emiliano. Voltou? Agora voltou. Pronto. Então, eu agradeci a pergunta, porque eu acho que a gente deve começar justamente tentando definir o que é o fascismo. Não há uma única definição de fascismo, né? Mas eu, particularmente, penso que o fascismo é uma formação reativa, quer dizer, uma formação política que reage, do ponto de vista conservador, portanto, àquela questão que é a questão central da sociedade moderna. Qual é a questão central da sociedade moderna? É a questão social, é a questão do trabalho, portanto, a questão das relações de produção capitalista, né? E o fascismo nasce, portanto, como um movimento. Acho que tem três características fundamentais do fascismo. Primeiro, é um movimento de massas. Segundo, é um movimento de massas que busca destruir todas as formas de organização, de luta, de movimento dos trabalhadores, sejam eles movimentos reformistas, movimentos integrados à ordem democrática burguesa, sejam eles revolucionários. Portanto, o fascismo se coloca como inimigo da totalidade das formas de experiências do movimento dos trabalhadores. E terceiro, esse movimento é um movimento moderno, o que quer dizer o seguinte, que não é característico do fascismo necessariamente um conservadorismo moral. É só lembrar que as SA, por exemplo, as tropas de assalto eram um movimento fascista de direção e de base homossexual na Alemanha, né? Tinha os dois grupos, SA e SS, né? Não necessariamente é racista, não necessariamente é homofóbico. Ela não é o fascismo não é um resto da sociedade do passado. O fascismo é uma produção moderna frente a um problema moderno, que é o da crise do capitalismo, da manutenção ou não das relações de produção, e é um movimento de massas. Isso quer dizer, então, só para encerrar, que não necessariamente eu acho que é preciso distinguir, como Hannah Arendt faz, quer dizer, o movimento fascista, que ela chamava de totalitário, outra coisa é o governo de orientação fascista, totalitária, outra coisa é o regime político, né? Eu acho que nós não vivemos no país um regime fascista, apesar de termos um governo de orientação política fascista, né? E termos um movimento de massas que apoia esse governo, que é, em parte, fascista. Muito bem. E Eduardo, o que o fascismo tem a ver com o racismo? Como é que a gente faz essa correlação, essa aproximação conceitual? Bom, boa noite, muito bom. Obrigado pelo convite, muito bom estar aqui junto com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o professor Emiliano. Nós não temos muito contato, mas nós acompanhamos, né, os amigos, os companheiros que lutam, né, nesses tempos tão sombrios, né? E claro, você, boa noite, Lídia, muito Brasil, obrigado pelo convite. Bom, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, boa parte dos países do planeta se entregaram para regimes de exceção, ditaduras, sejam regimes com perspectivas de esquerda ou de direita. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos o Getúlio Vargas. Ora,
O que é que torna o nazismo e o fascismo tão peculiares? O que torna eles tão macabros? Porque todas essas ditaduras, elas foram regimes sangrentos, sem dúvida nenhuma. E todas elas têm características em comum. Mas, repito, o que torna esses regimes da Itália e da Alemanha tão particularmente sombrios, tão peculiares? Primeiro ponto. Então, na Alemanha, eu vou chegar ao presente, mas eu acredito que eu vou ter que fazer esse pequeno preâmbulo. Na Alemanha, nós vamos perceber imediatamente, como o professor Emiliano estava falando, um regime novo, que é uma resposta à modernidade. Nós podemos falar da questão da ascensão do capitalismo, da Revolução Industrial, mas eu vou seguir outro caminho. Uma resposta às conquistas da modernidade a partir do século XVIII. Aquilo que a humanidade começou a chamar de civilização contemporânea e de valores contemporâneos. O fascismo, e particularmente o nazismo, eles vão estabelecer um desprezo pela ciência, um desprezo pela democracia. Eles vão utilizar a propaganda de massa para mentir de forma eficiente e organizada, porque eles já sabiam que mentiras geram poder. O regime nazista de Hitler, ele vai estabelecer uma perseguição aos adversários. Então, você tratar o adversário político não como adversário político, mas como inimigo. O regime de Hitler e de Mussolini, eles vão estabelecer, portanto, um distanciamento dos valores que tinham começado a ser institucionalizados ali pela Revolução Francesa. Valorizar a violência como política, estabelecer a perseguição e até mesmo o assassinato como formas de luta política. Portanto, obscurantismo científico, propaganda, a violência, militarismo, antidemocracia. Como é que isso se encaixa, chegando na tua pergunta, com o racismo? Ora, trazendo para a contemporaneidade, isso fomenta o fundamentalismo, o racismo estrutural. Então, cada época tem a sua característica. Nós, na faculdade, nós temos que ter muito, e nas academias, nós temos muito cuidado com a parte conceitual. Cada época, como o professor Emiliano acredito que começou a falar, o fascismo e o nazismo, o fascismo da Itália, o nazismo de Hitler, tem características próprias da época ali da Grande Depressão, da crise de 29. É preciso considerar tudo isso, aquele regime entre guerras. Porém, Lídia, para terminar essa minha primeira fala, todas essas características estão, sim, presentes na contemporaneidade. Infelizmente, é algo que, pelo menos eu acreditava que já deveria pertencer ao lixo da história. Mas estamos aí vivendo esses tempos novamente. E aí eu lanço aqui, a partir disso, fazendo aqui um pouco essa conexão, a gente viu que há um momento histórico em que isso acontece. E quando a gente fala hoje de um neofascismo, de um protofascismo, a gente viu que quando isso ocorre, e eu estou me referindo agora especificamente às políticas reformistas feitas na Europa na época, e especificamente usando aqui agora não o fascismo, mas o nazismo alemão, e o modo como ele veio depois de uma Constituição, que era uma Constituição social, com uma boa base social, que é a Constituição de Weimar. E aí, dentro dessa perspectiva, o que a gente vê é uma destituição de todas as conquistas sociais que essa república havia conseguido, conquistado. Nesse sentido, é possível estabelecer uma correlação disso aqui no Brasil? É possível fazer
concluir ou, não sei, estabelecer alguma aproximação como uma reação às formas ou algumas conquistas, né, parcas conquistas de reformas sociais que o Brasil passou, e isso tem alguma correlação, professor Emiliano? Seu microfone, mais uma vez. Obrigado. Eu acho assim, veja, eu quero retomar uma coisinha só da minha primeira fala, que para mim parece central. Quer dizer, o fascismo como um movimento de massas contra o movimento dos trabalhadores. Sim. Quer dizer, o fascismo, quando ele levanta a ideia de pátria, a ideia de nação, a ideia de unidade nacional, dos símbolos nacionais, né? A gente viu isso no fascismo italiano, no fascismo alemão, no fascismo brasileiro com os integralistas, né? Eles inventam, inclusive, um passado, né? Olha a arquitetura italiana, que era totalmente uma retomada da arquitetura romana, né? A arquitetura alemã inventou uma arquitetura classicista para a Alemanha, né? Já que a Alemanha não existia, enfim, no período clássico. Aqui a gente teve a coisa das três raças, né? Um certo mito da unidade harmoniosa das três raças pelo movimento integralista, enfim, inventando um passado, criando enfim, isso buscando o quê? Uma unidade, uma ideia de unidade, de feixe, né? Uhum. O fascismo vem de feixe, daquilo que é indissolúvel, que não se separa, e na qual, portanto, não cabe luta de classes. O marxismo, o socialismo, os cristãos de esquerda, os democratas, os progressistas, etc., foram os inimigos escolhidos pelo fascismo, porque exatamente era oposta à ideia do feixe, da unidade, da indistinção, porque apresentava a ideia do confronto, da contradição, do conflito, etc. Me parece muito claro que quando a gente vê hoje todo um discurso, né, como é que os fascistas brasileiros se chamam hoje? Os patriotas, né? Não são assim? A gente vê nos vídeos aí do YouTube, no Facebook, nas manifestações deles nos últimos domingos, eles se chamam os patriotas que querem fechar o STF, fechar o Congresso Nacional, querem acabar, portanto, com a democracia fragilíssima, democracia burguesa que tem no Brasil, e não se incomodam com a privatização de estatais, com reforma da Previdência, com a quebra de direitos trabalhistas do povo brasileiro, e assim por diante. Então, veja, o fascismo... Agora, o que mobiliza esse movimento de orientação fascista no Brasil hoje? A ideia de que tem que combater qualquer experiência de dissenso, de conflito, de contradição social, né? Então, me parece que esse é um traço comum com o fascismo clássico, digamos assim, né? E uma outra coisa, né, que quem chamou a atenção foi um fascista alemão chamado Ernest Jünger. Ele tem um textozinho muito pequeno, mas muito fundamental, está traduzido, está disponível na internet, que se chama Mobilização Geral. E o Ernest Jünger, que era um fascista alemão, porém não nazista, nunca foi para o partido nazista, porque nunca concordou com o antissemitismo, com o racismo, é mais uma prova que nem todo fascismo é racista. Ele diz o seguinte, que é preciso, que o que caracteriza a sociedade moderna é a mobilização geral. E um movimento político que queira se tornar forte, etc., etc., deve ser um movimento que, portanto, invista nisso. É preciso uma mobilização permanente. Então, veja, exatamente algumas características formais, concluído o raciocínio, né, algumas características que tem lá e que tem cá. Sim. A minha pergunta, a minha dúvida, e aí eu insisto que eu não tenho dúvida que Bolsonaro, os filhos, são fascistas, né?
e que há um movimento de massas de apoio à orientação fascista do Bolsonaro, né? Que é esse movimento. Eu só vou uma imagem aqui, né? Esse que já se apresentou no movimento pelo impeachment em 2015. Quem era o prefeito de São Paulo em 2015? Era o Haddad, do PT. Né? Em 2015, durante as primeiras manifestações pelo impeachment, os professores municipais de São Paulo estavam em greve. Em greve contra quem? Contra Haddad. Contra a prefeitura, a gestão municipal, que era do PT. Muito bem. O movimento pelo impeachment sai em passeata e se defronta com uma casa de uma professora que está com uma faixa enorme na frente da casa, falando chamando apoio à greve dos professores. Então, você tem o prefeito do PT, os professores em greve, naturalmente, portanto, lutando contra a gestão do PT, e você tem um movimento que é antipetista pelo impeachment. Uhum. Qual foi a posição dos que estavam na manifestação pelo impeachment diante da faixa? Não foi de solidariedade, foi de ataque à professora grevista. Né? Chamou de vagabunda, de puta, de comunista, jogou latinha de cerveja, etc. O que eu estou querendo chamar a atenção? Esse movimento, esse grupo, pelo menos, é um movimento fascista. Porque, mais do que antipetista, ele é inimigo, esse grupo, inimigo, essa passeata, esse momento aí, inimigo do movimento dos trabalhadores. Então, mesmo que o movimento dos trabalhadores, aquela professora em greve contra a prefeitura do PT, o fundamental para ele não é reforçar a luta contra a prefeitura do PT, que ocorreria, por exemplo, numa direita mais clássica. Por exemplo, quando a Maria Luísa foi prefeita em Fortaleza, a direita tradicional apoiava as greves dos funcionários contra a Maria Luísa. Essa direita tradicional aqui não é fascista. Não era, naquele momento, fascista. Esse grupo, entre o antipetismo, né? Entre o reforço do antipetismo e o reforço e o combate à greve dos trabalhadores, opta pelo combate à greve dos trabalhadores, esse grupo não é prioritariamente antipetista. Esse grupo é prioritariamente contra o movimento dos trabalhadores. E pelo nível de agressividade com que se manifestou contra a professora grevista, né, é claramente de feição fascista. Ora, é exatamente o que caracterizava as invasões de sindicatos na Alemanha, na Itália, né? E que a gente viu, inclusive, que logo depois da eleição do Bolsonaro, assembleias de sindicatos invadidas por policiais, enfim. Então, me parece que tem traços. A minha dúvida, e aí é uma dúvida, e com isso eu encerro, é se de fato a gente pode caracterizar todo o movimento de massas de direita e de extrema-direita que apoia Bolsonaro de fascista, né? Os 30% são fascistas? Me parece que não. Daí a gente pode pensar, e aí o Eduardo pode falar, mas depois o Emiliano pode complementar, é que nessa perspectiva você tem pelo que você disse, Emiliano, uma perspectiva que ela se coloca contrária às manifestações dos trabalhadores, no sentido da luta, que são a luta dos trabalhadores e, por que não, de todas as minorias. Por que eu estou dizendo isso? Porque no discurso, que é o discurso do atual governo, e que havia também como discurso do passado, uma permanente ódio contra um ódio direcionado a essas minorias, que fazia com que elas quisessem a ponto de exterminá-las, né? Então, é nessa perspectiva
que a gente pode ampliar a perspectiva, a classe trabalhadora, também as minorias, professor Emiliano, e depois o Eduardo pode complementar, porque o que a gente vem percebendo é que há alvos, né? Há alvos de onde decorre o próprio discurso contrário, né? E se esse discurso tem a ver com aquilo que você falou agora há pouco, de não unidade, né? Hoje mesmo eu estava... Eu acho... Hoje mesmo eu estava no Instagram, Emiliano, e eu tenho uma pessoa no meu Instagram que, enfim, que está lá e que eu não tenho razão ainda para deletá-la, né? Mas ela disse assim, toda vida importa. Aí eu disse assim, de fato, toda vida... Ela disse, toda vida importa. Eu disse, de fato, toda vida importa. Mas as vidas que estão sendo ceifadas são a vida dos negros. Então, toda vida importa e a vida dos negros importa. Porque, quando eu falei, de fato, toda vida importa, mas as vidas que estão sendo ceifadas são as vidas dos negros. Aí ela disse, não, porque não concordo com a ideia de que são os negros que estão morrendo. Várias vidas estão morrendo, ela disse. Várias vidas estão morridas. Aí eu disse, não, várias vidas não. Quem está morrendo são os negros. Isso está notado, isso está explícito. Então, o que você acha? Você acha que o cerne é contra essa ideia de unidade, Emiliano? Ou se tem uma origem de um ódio ressentido que também é de classe? Eu acho... Pode retomar, mas depois eu quero ouvir você, Eduardo. Eu acho que tu levanta uma questão importante. Eu optaria por dizer o seguinte, eu insisto, veja, o fascismo não é a única forma não é a única expressão reacionária da sociedade que a gente vive, né? O fascismo, eu acho que a minha insistência aqui é a gente talvez detectar qual é a especificidade do fascismo. Isso não significa que o fascismo é o nosso única expressão, que o fascismo é a única expressão reacionária, conservadora, que deve ser combatida em nossa sociedade, tá certo? Quer dizer, eu estou insistindo quando eu digo assim, o fascismo ele é uma expressão moderna de um problema moderno, né? O fascismo não é o resto que sobra da sociedade escravista, o resto que sobra do catolicismo. Ele pode, inclusive, tomar expressões, assumir para si, digamos, a expressão cultural do catolicismo, como pode tomar a expressão cultural anticlerical, inclusive. Na Espanha, o catolicismo se tornou fascista, né? Na Alemanha, na Itália também, mas não necessariamente o fascismo é um movimento, ele não é fundamental, ele não é, na verdade, isso, ele não é um resto da sociedade do passado. Ele é a expressão de uma contradição do presente, tá certo? Nesse sentido, e qual é esse elemento fundamental, né? Esse elemento fundamental é o combate ao movimento dos trabalhadores. Quando eu me pergunto, e claramente, veja, é uma coisa nova, recente. Deixa eu dizer uma coisa, o Reich diz que eram os fascistas alemães que diziam para as mulheres que elas podiam fumar. O fascismo alemão, no começo, com as SA, acolhia completamente os homossexuais. Veja, o fato de que o fascismo hoje seja patriarcal, apareça no Brasil com faces patriarcais, antimodernas, né, homofóbicas, etc., isso tem a ver com um empréstimo ao próprio momento que a gente está vivendo, um empréstimo que serve a quê? Que serve a essa ideia de combater, como você disse, tudo que divide, tudo que parece dissenso,
né? Ora, bom, isso é uma coisa. Então, eu acho que o fascismo é isso. A minha questão, no entanto, eu queria insistir, é se de fato todo o racismo, toda a homofobia, todo o machismo, toda a misoginia que existe por causa do fascismo. Ou seja, o que eu quero dizer é que me parece que sobra um resto para além do fascismo, que é homofóbico, que é racista, que é patriarcal, que é misógino e que não necessariamente é fascista. Tá certo? Que não necessariamente tem preocupações, essa preocupação política central do fascismo, de combate ao movimento operário, ao movimento dos trabalhadores, etc. Por isso que eu acho que... Isso por quê? Por que eu me coloco essa questão? Pela própria fragilidade do movimento dos trabalhadores. Não há um movimento operário organizado, mobilizado em luta contra o capitalismo, contra o qual o fascismo tem que lutar. Percebe? Assim, o meu raciocínio, né? Nós temos aí, quer dizer, 20 anos do chamado neoliberalismo, 20 anos, né? Desde os anos 90, 20 e poucos anos, que fragilizou as organizações sindicais, que desmobilizou os trabalhadores, porque desestruturou as unidades de produção que concentravam milhares de trabalhadores, né? Você não tem hoje um movimento operário como a gente tinha nos anos 20, na Alemanha, na Itália, no Brasil, né? Então, me parece que, embora haja um movimento fascista no Brasil hoje, com essas características clássicas, o movimento reacionário, digamos assim, ou o bolsonarismo no Brasil, ele não se esgota no fascismo. Eu acho que tem um resto, uma sobra, que talvez lhe seja, inclusive, majoritária. Eu não estou querendo, com isso, salvar nem o racismo, nem a homofobia, nem a misoginia, nem o patriarcado e nem o bolsonarismo. Eu acho que é um desafio para nós pensarmos o que é, conceitualmente, essa experiência que talvez seja nova que a gente esteja vivendo. Porque é no Brasil, é na Ucrânia, é na Polônia, não é? É o Trump nos Estados Unidos. É verdade que os Estados Unidos já não são mais uma democracia há muito tempo, mas a gente pode dizer que é um governo fascista nos Estados Unidos? Não, então, eu acho que, assim, eu não saberia te responder se tu me perguntasse isso, Lídia. O Eduardo me perguntasse, eu não saberia responder. Eu acho que é preciso a gente pensar, refletir sobre. Tu tá sem microfone, agora é tu. Bom, agora eu voltei. E Eduardo, e aí, o que você diz com relação a isso, dessa aproximação entre fascismo e racismo? Uma das características centrais do fascismo e do nazismo é a perseguição às minorias. Ora, aqui no Brasil, começamos a observar perseguição a professores, incentiva a perseguição a professores, desprezo pelo conteúdo formal das academias, né? Desestruturação das universidades, desrespeito à democracia das universidades, a escolha soberana do corpo docente e discente das universidades. Começamos a observar. E a direita, atenção, até a direita começou a perceber algo que está em qualquer livro de história de segundo grau. Quando o fascismo chega ao poder, ele também persegue a direita. As pessoas esquecem que a Segunda Guerra Mundial foi vencida por aquilo que o Éric Hobsbawm, por exemplo, o grande historiador Éric Hobsbawm, chama de união anúmula entre a União Soviética e Estados Unidos. O fascismo e o nazismo foi uma coisa tão macabra, tão tenebrosa, que foi preciso o socialismo se unir ao capitalismo para destruir uma ameaça maior, que eles consideravam um perigo maior para os dois, para ambos. Imagine-se. Então, o que é que alguém que tem inspiração fascista vai dizer? Fecha-se o Senado.
Fechem-se o Congresso. O inimigo, o adversário político não é mais um adversário político com quem podemos dialogar, é um inimigo. E aí entramos na questão da Emiliano. Isso frutifica em um país, né, de um passado colonial extremamente pesado, racista, um país de raízes homofóbicas, um país no qual o fundamentalismo cresceu nos últimos 10 anos de uma forma assustadora. Então, o fascismo ele é fundamentalmente irracional. Então, você vê as pessoas, parece ficção científica. Coisas que você lê nos livros de história estão acontecendo, as pessoas gritando no meio da rua contra inimigos imaginários. Pessoas sangrando, e aí a gente chega na questão do George Floyd, o desprezo fundamental pela vida, Lídia. O nazista, o fascista, ele despreza a vida. Não existe a possibilidade. O ser humano ele é tratado como inimigo, e a partir do momento que ele é um inimigo, isso evolui para um outro passo. Ele deixa de ser um ser humano. Então, qual é a perspectiva que uma minoria tem de diálogo com alguém que pensa dessa forma? Essa é a reflexão. Eu queria enfatizar. Chegamos no absurdo de professores de história colocarem em dúvida se o nazismo é de esquerda ou de direita, ou tergiversarem, cientistas serem perseguidos, novamente gays, novamente. Eu não sei dizer até que ponto isso sempre teve, mas certamente piorou. Então, a questão das minorias está no cerne dessa problemática, desses tempos sombrios que nós estamos vivendo atualmente. Sim, Lídia, sem dúvida. Bom, já que eu queria voltar ainda a uma questão e que a gente possa, a partir dela, está começando a surgir algumas perguntas aqui, que daqui a pouco eu vou tentar colocar aqui, né, para que a gente possa começar a refletir também a partir delas. Mandar um abraço para as pessoas, né? Mandar um abraço. Mandar se inscrever no canal, não tem isso? Mandar se inscrever no canal. Companheiro Cosme, né? Para quem está entrando agora também, a nossa conversa já começou. Lídia e Eduardo, mas assim, eu quero pedir, inclusive, desculpas que eu comecei a falar, não falei com o Eduardo, não falei com você. Ainda é um certo estranhamento com o aparelho e com essa forma de... Mas, enfim, boa noite para as pessoas que estão assistindo. É uma alegria grande estar aqui com vocês. A gente está, Emiliano, nós estamos aqui, todos nós estreando também. Tem uma coisa que ocorreu agora durante a pandemia, é que nós suspendemos os nossos encontros presenciais e estamos fazendo encontros virtuais. E os encontros virtuais, eles têm uma dinamicidade tão grande, então, assim, a gente está sempre se encontrando virtualmente, por meio de transmissões ao vivo, seja no Instagram, seja aqui no Facebook. Então, tem sido assim, uma experiência muito rica também de encontro e de conexão com muita gente, né? De muito aprendizado. Isso tem sido realmente bem interessante. E quando, Emiliano, você coloca a questão dos trabalhadores, o Fabrício até nos escreveu aqui, e ele pergunta como é que a gente pode organizar também, então, a luta dos trabalhadores, porque a gente percebe também que há muitas dissensões em torno dos organismos, né? de formas de organização dos trabalhadores. Como é que os trabalhadores podem reagir no momento em que o sindicalismo também foi frontalmente afetado na reforma trabalhista, essa infâmia que foi essa reforma trabalhista, perversa, injusta? Como é que a gente se coloca,
na sua visão, né, que é uma visão de que havia uma reação aos trabalhadores, como é que, então, a gente pode reagir nesse momento a essa coisa nova que a gente está chamando aqui com características, né, fascistas, se o alvo, então, não são esses trabalhadores, porque também não, eles estão profundamente desorganizados, se a gente for pensar, né, das suas bases sindicais. Então, o alvo, então, seria as minorias, se não os trabalhadores, o alvo seria as minorias, e por isso essa reação tão forte de ódio às pessoas, às mulheres, aos homossexuais, enfim, aos negros. Você acha que há esse novo direcionamento? É possível esse novo direcionamento? Pensando aí como as classes trabalhadoras estão nesse momento agora? Eu acho assim que o que nós estamos vivendo, na minha opinião? Nós estamos vivendo uma crise do capitalismo, que não é uma crise cíclica, não é mais uma crise cíclica. Nós estamos vivendo já há 40 anos em que 40 anos em que as relações de produção capitalista elas não se ampliam. Quando eu quero dizer isso é o seguinte: qual é o Eduardo conhece bem essa discussão, né? Quer dizer, qual é a tese? Claro que eu estou falando a partir do meu referencial teórico, né? Quer dizer, qual é a tese teórica, quais são as teses, né, que se formularam ali nos anos 10 sobre a guerra, nos anos 10 do século passado. É a ideia de que a guerra capitalista é uma guerra que tem vista ampliar mercado, exportar capitais, expandir relações de produção capitalista. Essa é a tese da Rosa, é a tese do Lenin, é a tese do Hilferding, enfim, dos marxistas que ali nos anos 10, entre 10 e 20, pensaram, tentaram entender o que era aquela Primeira Guerra Mundial. Ora, nós temos hoje a maior guerra da história dos Estados Unidos, é a Guerra do Afeganistão, que não expandiu relações de produção capitalista. A guerra contra o Iraque, o Afeganistão foi ocupado, se gastou quase $1 trilhão nessa guerra, isso é dado do New York Times, e não se implantou uma empresa norte-americana lá. Quando eu digo não implantou uma empresa, é meio hiperbólico, né? Deve ter lá algumas empresas americanas, claro. Principalmente de segurança, tá certo? De segurança terceirizada, digamos assim, para ajudar na segurança das tropas americanas. No Iraque, a invasão do Iraque foi em 2003, se não me engano. Ainda no ano passado, 2019, se discutia sobre a reconstrução do Iraque e quem iria financiar a reconstrução do Iraque, ou seja, quem iria exportar capitais para o Iraque. Eu estou pegando essas duas, né, que a gente pode estender para a Líbia. Os Estados Unidos invadiram a Líbia para quê? Para nada. Antes, a Líbia era capitalista, deixou de ser capitalista, estão vendendo escravos, estão sequestrando africanos do sul e vendendo lá no norte da África, na Líbia. Então, veja, o fato de que guerras não são mais guerras para expandir relações capitalistas me parece um indicativo para a gente pensar uma hipótese, né, que eu posso estar errado, mas de que nós não estamos numa crise qualquer, nós estamos numa crise do capitalismo em que o capitalismo não consegue expandir relações de produção. Veja, eu estava falando hoje à tarde sobre isso. O que é o fenômeno das milícias? Por que as milícias se tornaram um grande negócio hoje? As milícias são um modo de reprodução do capital
que não se baseia em relações de trabalho assalariadas livres, ou seja, aquela em que o trabalhador procura o patrão e os dois resolvem, o trabalhador movido pela fome e o capitalista, o patrão, movido pelo interesse do lucro, eles fazem um contrato de trabalho. O que é o tráfico? O que são as milícias? O que é a mineração ilegal no norte do país, na Amazônia? São relações de trabalho que têm em vista algo muito moderno, que é reproduzir capital, mas se baseia em formas de trabalho, de dependência pessoal, de coação pela violência, etc. O que eu quero dizer é que me parece que a crise é uma crise que não me parece uma crise temporária, não é uma crise cíclica. Nós estamos com o capitalismo com essas características há uns 30, 40 anos. É aquilo que o Mandel chamava de tendência recessiva. O capitalismo precisa de crescimento, porque só com crescimento a acumulação de capitais se dá em nível elevado. A média de crescimento do capitalismo de 1972 para agora é de menos de 2% ao ano. Uhum. Com esta crise de agora, o New York Times está prevendo, vocês terem uma ideia, de que o comércio mundial vai decrescer 30%. 40 milhões de desempregados nos Estados Unidos. E isso ajuda a explicar 40 milhões de desempregados com seguro-desemprego, porque cerca de 10 a 15 não têm direito a seguro-desemprego. Portanto, nós estamos em cerca de 50 a 55 milhões de desempregados nos Estados Unidos. A avaliação dos economistas americanos é que 40% desses postos de trabalho não reabrem mais. Não reabrem mais. Aí eu estou falando do país mais rico do mundo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós estamos numa crise e é preciso utilizar-se de todas as formas políticas, o capital precisa disso, para elevar as taxas de lucro. Né? Então, a defesa do trabalho infantil, vamos pensar aqui, a defesa do trabalho infantil, o aumento do racismo. O racismo tem função econômica. Né? Eu acho que não é, que não é apenas uma sobrevivência dos 300 anos, quase 400 anos, na verdade, de trabalho escravo negro no Brasil. Tem uma função econômica moderna, como dizia o Caio Prado, como dizia o Chico de Oliveira. Né? Olha, eu acabei de abrir aqui, só para poder falar isso, diferença de salários entre negros e brancos no Brasil é de 73%, segundo o IBGE. Essa é uma matéria de novembro do ano passado. Em Minneapolis, os trabalhadores negros ganham 1/3 do salário dos trabalhadores brancos. Então, veja, o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que me parece que é menos uma reminiscência, uma lembrança guardada, ou algo que resta do passado escravista, patriarcal, etc., etc., e mais algo produzido pelo capitalismo mais moderno. Uhum. E que, olha, e que tende a aumentar, tende a se ampliar, tá certo? Tende a se ampliar com a crise do capitalismo. Quando você vê na Líbia, que era um país de muitas conquistas sociais, os mercados municipais, fisicamente estou falando dos mercados, né? Estão sendo mercados de venda de escravos. Então, me parece que nós estamos no processo de... Não é aquela velha conversa de marxista da crise do capitalismo que vai chegar, não. Eu estou falando, me parece que já existe um processo de decomposição das relações sociais, né? Da qual a crise ecológica é uma das expressões. Né? Isso significaria, no fim... Não sei nem se eu te respondi, sabia, Lídia? Que eu acho que eu me perdi. Coisa de filósofo. Isso aí. Mas eu queria fazer uma questão, que aí depois o Eduardo pode pegar esse aí no gancho, viu, Eduardo? Antes de passar a palavra para você,
É que Não, Lídia, deixa eu dizer, é o companheiro Fabrício que tinha falado, já fez outra pergunta. Concordo contigo, é uma crise do valor, não é uma crise qualquer. Nós estamos numa crise, de fato, que nós estamos nas fronteiras, no limiar de uma civilização. O que vai dar? Eu sou pessimista, eu acho que não vai dar aquilo que eu gostaria que desse. Certo? Uma superação do capitalismo para uma sociedade melhor, mais humana, etc, etc. Realmente, eu desconfio que o que vai continuar acontecendo é isso que já está acontecendo, né? Agora, é possível que dê outra coisa? Eu acho que é possível que dê outra coisa. E como é possível dar outra coisa? Eu acho que é o movimento dos oprimidos, dos trabalhadores, dos humilhados, dos perseguidos, de todos aqueles que, de alguma forma, são vítimas de um tipo de relação social extremamente desumana, que é essa relação social capitalista baseada na transformação de dinheiro em mais dinheiro. Como é que vai ser isso? Eu acho que não é um problema que a teoria possa resolver. Eu acho que nós temos que aprender com o que os trabalhadores, com o que a classe, com o que as pessoas estão fazendo, né? Domingo, só para lembrar, coisa mais linda, domingo, na Paulista, tinha lá um companheiro com aquela caixinha de isopor de delivery, né? De iFood, de Uber, do iFood, uma coisa assim que se chama, enfim, daquele entregador, né? Estava lá na manifestação antifascista. Então, esses mesmos meninos que andam de bicicleta 10, 12 horas por dia, fizeram uma assembleia e uma manifestação, alguns meses atrás, em São Paulo, exatamente ali no final da Paulista, perto da Consolação, exigindo direitos trabalhistas, reconhecimento. Enfim, os trabalhadores as pessoas vão encontrar suas formas de luta, de resistência. Eu acho que não é a teoria que vai prever. Eu acho que a teoria vai ter que aprender com a experiência, mesmo a teoria crítica. É isso que eu estava querendo dizer. Sim, isso aí eu acho que é um consenso entre nós, né? Que é a ideia da praxis, que vem da nossa experiência, mas também vem do campo das ideias, na medida em que a gente, com essa experiência, é capaz de também refletir sobre a própria realidade. Porque quando a gente percebe um pouco... E aí, Eduardo, eu quero que você retome a partir daí, essa pergunta é para você, é que a gente tem meio com uma sociedade residual, humano residual, ou um trabalhador residual, que são os trabalhadores, digamos assim, que estão dentro de uma nova concepção que não é da classe trabalhadora clássica, mas que a gente pode pensar que são os trabalhadores precários, aqueles que estão vivendo numa situação de alta vulnerabilidade. E eles são a maioria negra, a maioria pobre. E aí, o professor Emiliano falou muito bem, é que isso interessa ao capital, ao capitalismo atual, né? Então, Lídia, assim, o que você acha disso, Eduardo? Bom, Lídia, é o seguinte, não é possível, para mim, compreender o mundo contemporâneo sem recorrer, mais uma vez, ao velho e bom Karl Marx. Ora, o último Marx, ele já vai falar, ele vai ver já a questão do capitalismo financeiro. Ora, o professor Emiliano acabou de falar. Então, estamos além desses princípios, além desses valores fascistas que nos assombram, que nos oprimem, que nos perseguem, nós estamos vivenciando quem está dando suporte a isso é um neoliberalismo dos mais cruéis. É um mundo atualmente no qual nós estamos vivendo um capitalismo financeiro que não mais está focado em um único país, um único império, mas está em todo mundo através das redes financeiras. Marx começou a perceber isso lá no século XIX. Quais são as consequências disso? Olha, desde Collor, que começa a implantar essas ideias, até pelo PT, que de certa forma também deu uma certa continuidade, embora tenha colocado princípios de social-democracia, sem dúvida. Depois,
atualmente, nós vamos ver a uberização do trabalho, desemprego, questões ecológicas, o avanço cruel e criminoso na Amazônia. Então, a compreensão da lógica do capital, do poder do capital, sendo sustentado ou uma relação de reciprocidade com esses valores, nós começamos a entender o nosso mundo atual. Então, o avanço nas leis trabalhistas, conquistas do que foram extremamente duras para os trabalhadores. Nada foi de graça. O avanço nas questões sociais, o avanço nas questões sociais das minorias, dos direitos das minorias. Então, nós temos até as 8 horas, Lígia, porque nós temos ainda quantas horas de live? Já vai dar 8 horas. Enfim, tudo isso nos leva à morte. Está por trás, todo esse panorama complexo que tem que ser visto, está por trás da famosa e triste frase do George Floyd: eu não consigo respirar. Quem consegue respirar, Lídia? Com as nossas conquistas trabalhistas ameaçadas, quem consegue respirar com empresários que não estão mais investindo em empresas, mas no mercado, e não estão, portanto, gerando empregos, com grupos sociais que não têm a menor preocupação com nenhuma perspectiva ecológica de destruição do planeta? Quem consegue respirar com a perseguição às minorias, aos professores? Quem consegue respirar com a perseguição aos médicos que estão lutando desesperadamente para conscientizar a sociedade, enquanto outro grupo luta para despromover, para obscurecer a ciência? Quem consegue respirar enquanto nós estamos tentando obedecer às regras de permanência em casa e um outro grupo está querendo lucrar com a nossa morte? Quem consegue respirar? Então, assim, eu acho que nós já estamos chegando perto, né, do final da live, e é um assunto que nós mal começamos, na realidade, a tocar, e é um assunto fundamental. Estou muito feliz por ter compartilhado algumas reflexões com vocês. Bom, Eduardo, eu sou a mediadora aqui, inclusive, do tempo. E aí, eu acho que a gente não esgotou tudo ainda, eu acho que a gente ainda pode usar mais uns 15 minutos A finais. TV é nossa, a TV é nossa. A TV é nossa, o espaço é nosso, a gente tem Os grupos como financeiros. mas eu queria jogar uma última questão que eu teria muitas, viu? Eu, inclusive, o professor Emiliano citou Hannah Arendt no começo, e eu teria ainda, talvez, uma, uma aproximação com essa autora, que é uma autora que eu gosto muito, e ela, eu estava com meus alunos na semana passada, fazendo uma leitura daquele texto do Eichmann em Jerusalém, A Banalidade do Mal. Eram os alunos de direito, e a gente estava numa discussão um pouco sobre as questões relacionadas à ética e o dever, né? E foi dito aqui no início que esse movimento, que é o movimento fascista, ele é um movimento de massa. Então, é um agrupamento grande de pessoas que aderem a um projeto, que se sente, né, motivado a ele e que encampa aí essa defesa. Qual a relação dessa perspectiva, né, de massa com a perspectiva de Hannah Arendt da banalidade do mal? Qual é o risco de nós estarmos aí entrando aí numa linha divisória muito perigosa, que nos levaria, digamos assim, a uma barbárie,
assumida por muita gente que, que, que defende ou que age aí pelo mal banal, né? Professor Emiliano, não sei a sua leitura sobre essa obra, mas como é que o senhor vê essa possibilidade, né? De estarmos aí diante desse limiar aí, que é um limiar de barbárie. Eu gosto muito da Hannah Arendt e gosto muito dessa obra em particular, essa obra e a origem do totalitarismo. E dá um outro debate, eu sei, que essa obra, se a gente passasse a noite aqui conversando... Não, eu só quero dizer assim, que eu gosto muito porque ela tem sido muito atacada ultimamente pelos stalinistas, enfim. Mas eu acho, inclusive, que a Hannah Arendt, dos críticos de Marx, é uma mulher, a única que vale a pena a gente parar para ler e para discutir isso, dos críticos de Marx no século XX, né? Mas, assim, eu acho que essa percepção dela de uma banalidade do mal, isto é, Eichmann não pensa no que faz, tudo que ele faz é ex officio, né? Ele encaminha as pessoas para o campo de concentração, encaminha as pessoas para o trem, enfim, ele recebe ordens e obedece ordens, sem refletir, etc, etc. Enfim, é isso que é a banalidade do mal. Me parece que é melhor pensado, ou que nos permite, digamos assim, melhor compreender a partir de um elemento fundamental da sociedade que a gente vive, que é essa. A sociedade que a gente vive não é uma sociedade que se baseia em valores morais, que se baseia em valores transcendentes, que se baseia em valores da tradição. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que tem um imperativo. Transformar dinheiro em mais dinheiro. E tanto faz, para isso, que o capitalista fabrique melicinha ou fabrique bombas, que fabrique drogas ou fabrique remédios. Bom, droga e remédio, fármaco, é só um jeito de olhar diferente, né? Pouco importa. Ou que ele invista na indústria ou invista nos títulos públicos, né? Do capital, no chamado capital financeiro. Pouco importa. O que importa é que dinheiro vai ser transformado em mais dinheiro. Essa, digamos assim, é o moto, né, fundamental dessa sociedade. Portanto, se crianças vão morrer, se a natureza vai ser destruída, se as pessoas vão ser encarceradas, aí centenas de milhares de pessoas, como ocorre no Brasil hoje, metade das quais nunca viu um juiz na frente delas, portanto, estão lá, são prisões temporárias, né, que já faz 4, 5, 6 anos. Quer dizer, nós estamos vivendo aqui, é um campo de concentração. É preciso que a gente diga isso claramente. Todo mundo sabe que é assim e se cala, iguais aos alemães sabiam e se calavam dos campos de concentração, né? Então, a banalidade do mal é uma possibilidade própria de uma sociedade cujo fim fundamental é a autovalorização do valor, é transformar em capital em mais capital, dinheiro em mais dinheiro. Se vocês forem ver agora, a onda, o gráficozinho de gastos militares continua crescendo. Continua crescendo. Hoje, no mundo, há 50 guerras reconhecidas pela ONU como guerras. Há 50 guerras. O gasto militar dos Estados Unidos no ano passado foi de 750 bilhões de dólares. 750 bi de dólares. Né? O mundo, juntando tudo, isso dá uma quantidade enorme. Né? Hoje, a Rússia e a China, a Rússia é superior aos Estados Unidos em supersônicos e antimísseis, etc. Quanto é que a Rússia gasta?
Então, veja, e por que se gasta em guerra? Por que se faz guerra? Se faz guerra para gastar uma mercadoria rapidamente e, portanto, se comprar mais dela. Que mercadoria é essa? Armas e munições. É o setor hoje, quer dizer, é o setor ao lado do capital financeiro que talvez dê maior lucro, né? E são guerras, como eu disse, cuja natureza econômica está nela mesma. Então, essa sociedade, ela é própria dela a banalidade do mal. Quer transformar dinheiro em mais dinheiro? Pouco importa como, com que, acontecendo o que as pessoas. Eu acho que essa que é a reflexão fundamental. Eu não sei se eu vou poder falar ainda, mas eu queria que a gente voltasse a falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, que então, a gente não conversou, que me parece que é um negócio assim, tão auspicioso. Pois aproveite, fale, porque aí a gente usa esse tempo. Eu estou gestando aqui esse tempo, pode deixar. Rapaz, eu quero dizer assim, Lídia e Eduardo, os amigos que estão escutando. É praticamente o sonho de uma geração, né? Minha vida inteira, eu esperei ver o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Veja, os Estados Unidos têm 3 grandes na história dele, na história recente, né? Dos anos 60 para cá, 3 grandes manifestações de início protagonizadas pelo povo negro. Em 65, num bairro de Watts, em Los Angeles, que ficou lá durante 3 dias, foram saques, pilhagem, a delegacia queimada, o carro de polícia queimado, barricadas, enfim, uma insurreição, que não só foi de negros, tá? Também de latinos, de orientais. Depois, em 92, também em Los Angeles. Só que dessa vez foi Los Angeles inteiro, né? E agora são os Estados Unidos inteiros. São 140 cidades com manifestações que não obedecem ao toque de recolher, né? Nasce a partir de uma, como o Eduardo estava lembrando, a partir desse assassinato absolutamente cruel, sádico do George Floyd, né? Cuja expressão, né, que dá título à nossa conversa aqui, eu não consigo respirar, quer dizer, eu não consigo, é quase a síntese do que a humanidade vive hoje. Não consigo respirar com Covid, não consigo respirar com a poluição, não consigo respirar de temor, de tanta violência, da possibilidade das guerras. A gente não consegue respirar, né? A partir disso, começa a manifestação dos negros, que se torna rapidamente uma manifestação com 3 características. Ela é multigeracional, jovens, adultos, velhos. Ela é multiétnica, brancos, negros, amarelos, latinos. Ela é multinacional, porque é de norte-americanos nascidos lá e de imigrantes. E, fundamentalmente, socialmente, é a classe trabalhadora. É a classe trabalhadora, né? Tu tinha me perguntado naquela hora e eu não tinha respondido. Quer dizer, evidentemente que a classe trabalhadora não é um conceito, a classe trabalhadora não é algo abstrato. A classe trabalhadora ela é mulher, ela é latina, ela é negra, ela é oriental, ela é indígena, ela é, né? A classe trabalhadora tem pele, tem identidade sexual, tem orientação sexual, tem cor, tem cultura, né? Claro. E é essa diversidade que está toda nos Estados Unidos hoje. Se a gente junta isso a 40 milhões, de 40 a 55 milhões de desempregados, com a notícia de que 40% desses postos de trabalho nunca mais vão abrir, né? Com uma miséria já tradicional nas grandes cidades norte-americanas, com população de rua miserável, com crescimento de favelas nos Estados Unidos, né?
Quer dizer, essa manifestação, ela é uma manifestação que tem a ver com a luta contra o racismo, mas ela é também uma luta contra a violência policial em geral, contra os pobres, é contra o encarceramento. Os Estados Unidos são a segunda maior população carcerária do mundo, ou encarcerada do mundo, certo? China, Estados Unidos, Brasil e Rússia. O Brasil conseguiu a vanguarda em relação à Rússia, à frente, ultrapassar a Rússia. Então, veja, o que nós estamos vendo nos Estados Unidos e os 100 mil mortos da Covid. Então, violência racista, violência policial generalizada, o desemprego, a Covid, 100 mil pessoas mortas. Evidentemente que as pessoas são muitas coisas que não estão juntas, às vezes, num discurso sociológico, teórico, digamos assim, ou econômico, mas que estão junto no coração das pessoas. As pessoas sentem todas essas coisas ao mesmo tempo e, de algum modo, relacionam essas coisas, né? Isso que está levando as pessoas às ruas nos Estados Unidos. Não sei o que é que vai dar, mas eu acho que é alvissareiro, auspicioso, saber, olhar, ver que a humanidade não está indo de cabeça baixa para o matadouro, né? De alguma forma, uma tentativa qualquer de estabelecer laços uns com os outros, de estabelecer comunicação uns com os outros, uma ação comum contra a banalidade do mal, né? Contra esse mal que se tornou banal na sociedade do capital, né? Eu acho que não é qualquer acontecimento isso que nós estamos vendo. Acho que é tão histórico quanto essa quarentena de metade da humanidade. Tão histórico quanto isso é o fato de que o principal país capitalista... Gente, é uma insurreição em Roma clássica. Né? Eduardo, Não, só isso, deixa eu dizer. E as mulheres negras? Olha os vídeos das mulheres negras, esses vídeos que estão saindo com as crianças, adolescentes negras. A coisa mais linda, nós temos muito a aprender. Eu acho que a teoria tem menos a ensinar e mais a ouvir. E, a partir daí, ajudar a compreender. Emiliano, ouviu o que vem da rua e da experiência que é construída dentro da própria manifestação de rua, né? Com uma expressão criativa e potente da manifestação de múltiplas vozes, né? E que estão pensando no que estão fazendo, porque essa ideia de que as massas fazem e os intelectuais pensam, parece que as pessoas não estão pensando quando estão fazendo, que as pessoas não estão conversando, que as pessoas não estão mandando zap, escrevendo, fazendo postagem. As pessoas estão pensando, falando umas com as outras, conversando e escrevendo sobre o que estão fazendo. É verdade. Eduardo, eu vou passar para você começar as considerações finais, depois eu passo as considerações finais para o Emiliano, certo? E depois volta para mim e eu encerro. É sua vez agora, e aí eu quero que você faça as suas considerações finais. Tá, bom. Eu não posso respirar, né? O Emiliano estava falando, e você colocou a questão da Arendt, né? É uma autora, eu vou me permitir, a partir dela, a partir do texto dela, mas uma leitura bem livre do texto dela. Quem é o bolsonarista atual? Quem é a pessoa que dá suporte a esse tipo de governo com esses princípios? Então, o que a Hannah Arendt vai dizer é que é o seu vizinho, talvez o seu marido, seu filho, o dono da padaria. E aí o Fabrício lhe questiona como politizar, como trabalhar esta população, como iluminar politicamente os trabalhadores, os sindicatos. É um regime que trabalha justamente o oposto. É um governo que trabalha desinformando, despolitizando. É um governo que trabalha, portanto, mentindo.
para a população, negando dados estatísticos, negando dados científicos. Isso temos por um lado. Por outro, chegando mais perto na questão do eu não consigo respirar, nós temos um país que com divergências, com diferenças de características, né, de movimentos negros, mas nós temos aqui no Brasil aquela questão do racismo na linguagem, o racismo, qualquer corte estatístico que nós fizermos, trabalho, como o professor Emiliano estava falando, encarceramento dentro das favelas, você vai ver a grande quantidade de negros se destacando. Os negros, por outro lado, afastados dos locais de poder, afastados das faculdades. Então, um sistema que perpetua o racismo, que normatiza o racismo. Isso tem um nome. Alguns teóricos já colocaram há algum tempo questão do racismo estrutural. Então, Lídia, a gente observar isso fomenta o que nós vimos nos Estados Unidos. Depois do Obama, as pessoas simplesmente disseram, chega, aqui no Brasil também. Aquela semente plantada lá na década de 80 está agora ali com a torcida do Corinthians, uma parte da torcida, vamos fazer justiça, parte da torcida do Palmeiras, parte da torcida do Flamengo, nas ruas. E o que o governo faz, Lídia? Criminalizar. E se o governo conseguir criminalizar, a coisa vai ficar muito complicada. Então, eu vejo sim, eu vi na fala do Emílio um certo otimismo prudente, claro, um homem da academia, eu consegui perceber isso nele, eu concordo, eu estou muito impressionado com o que eu estou vendo lá nos Estados Unidos, bem impressionado, que isso possa acontecer também no nosso país da forma mais positiva possível, que esse debate de valores possa acontecer, que o debate sobre o capitalismo possa também ocorrer, que a informação de qualidade possa chegar ao público, porque tudo isso é trabalhado por aqueles que não querem a distribuição de renda, por aqueles que não querem que as minorias tenham seus direitos, sobrevivam de forma digna. Então, o Fabrício fez a pergunta de 1 milhão, o que fazer? Mas temos que ver com muita atenção o que está acontecendo nos Estados Unidos e ver com muita atenção o que está acontecendo no Brasil, porque agora, semana passada, toda semana, um negro é assassinado todo minuto no nosso país, principalmente, poxa, eu não quero nem começar a falar quantas crianças foram assassinadas de um ano para cá. Essa live está um astral tão bom. Vamos relembrar os 80 tiros no cantor negro que aconteceu agora há pouco tempo. Poxa vida! Então, eu vejo com muita atenção, claro, o que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que nós possamos ter uma experiência aqui no Brasil, que possamos aprender com o que está acontecendo nos Estados Unidos e que possamos repetir da melhor forma. Porque nós precisamos respirar. Nós precisamos voltar a respirar. E essa é a minha mensagem para terminar, sabe, Lídia? Eu vou perguntar para cada pessoa que está nos escutando, quais são os valores que você defende? Você realmente está disposto a defender a democracia? Você realmente acha que você não faz parte de alguma minoria? Você não é nordestino? Você acha que ser brasileiro não é parte de uma minoria? O que é fazer parte de uma minoria? Você tem certeza que você não sofre preconceito? Por qualquer razão? Quais são os valores que você defende hoje? Cuidado com os valores que nós estamos defendendo. E vamos fazer um grande debate sobre o capitalismo financeiro que está atualmente... Nossa! Enfim, a partir dessas vozes,
a partir desses debates e, sobretudo, a partir da ação, eu creio que sim. Eu não sei para onde aponta. Concordo com o professor Emiliano. Não sei para onde aponta, mas piorar, nós não vamos mais. Nós precisamos respirar, gente. Muito obrigado pelo convite. Boa noite. Uma alegria, uma honra poder dividir algumas reflexões contigo, Lídia, com o professor Emiliano. Emiliano, suas palavras finais. Seu microfone. Eu vou aprender ainda. Eu quero, assim, eu acho que eu já falei o fundamental que eu queria falar. Eu quero agradecer o carinho de vocês, o convite, o tema, e foi muito bom conversar com a Lídia e o Eduardo. Muito bom. Foi, enfim. Eu acho que a gente tem preocupações, sensibilidades parecidas, né? Parecidas, né? E, e eu acho que é isso. Eu acho que é preciso juntar os homens de boa vontade, né? Esse mundo não está condenado a ser tão ruim, não. É possível que seja melhor. A gente precisa que esse mundo seja melhor, porque está muito feio, está muito ruim, está muita dor e muito sofrimento absolutamente desnecessários. É isso. Muito obrigado, gente. Bom, eu queria terminar, Emiliano, pedindo. Nós somos um coletivo espírita, eu expliquei isso no início, e eu queria terminar com uma frase do livro do Manuel Porteiro, Conceito Espírita de Sociologia, que eu estava lendo hoje aqui com o Leonardo de manhã e ficou parado na tela do computador para a gente retomar a leitura. E dizia, e eu quero terminar com esse trecho que diz assim: o Espiritismo nos oferece para a sociedade do futuro, que não é, como se costuma dizer, uma concepção utópica, produto de cérebro anarquizado, como poderíamos nós espíritos permanecer indiferentes diante dos crimes sociais, da exploração de uma classe dominante que garante seu poderio e o monopólio da riqueza social, a razão da força sobre a ignorância dos povos e o falso ensinamento de uma moral interesseira? Como poderíamos concordar com esta ordem social estabelecida sobre a desordem dirigida pelo império da força? Como poderíamos contemplar a imoralidade, o vício, a injustiça, a exploração e o roubo sociais? O que se querem fazer passar por coisas muito justas, boas, morais, sem manifestar o nosso repúdio? Como poderíamos conviver com a hipocrisia e a mentira se os princípios que sustentamos a elas se opõem? Essa é a nossa missão. Eu acho que a nossa missão é essa de construir um mundo em que a gente possa se indignar diante dos, né, da pilhagem feita historicamente do povo trabalhador, de toda forma de discriminação, de racismo, de misoginia, de preconceito. E nesta indignação, o Emiliano falou muito bem, conclamar os homens e as mulheres de bem, né? Para que possamos construir um mundo novo. E esse mundo novo, ele é um mundo que, que passa também pela construção de valores solidários, de uma pluralidade, de uma democracia. A gente sabe que nós começamos essa fala, e o Emiliano explicou brilhantemente, e o Eduardo concluiu, né, continuou a ideia do fascismo como algo que não consegue conviver com as diferenças e pensa essa unidade, então que a gente possa também ver dessa pluralidade humana que é a sociedade humana plural, mas construí-la, né, essa pluralidade na democracia, mas na igualdade, numa sociedade justa, né? É isso que a gente acredita. E o Porteiro faz esses questionamentos para nós que somos espíritas, dizendo: e aí, vocês vão continuar aí
achando que isso tudo está normal, que isso tudo é bom, né? Então, eu queria encerrar agradecendo muitíssimo ao Emiliano, ao Eduardo. Foi uma satisfação grande. Eu acho que a gente não esgotou o tema. Nós passaríamos 2 horas aqui conversando, ainda teríamos coisas para dizer. Nós estamos há 1h30 quase aqui nesta conversa maravilhosa. Dizer que foi uma grata satisfação. O Coletivo Gerações ela insiste na cultura do diálogo também, do debate e da disseminação das boas ideias. Por isso que nós estamos aqui, e eu quero desejar boa noite a todas e a todos, e em breve estaremos juntos mais uma vez, e aí a gente pode dar prosseguimento a esse e a outros temas que certamente não se esgotam e que precisam sempre de mais debate, né? De mais diálogo. Boa noite, Emiliano, boa noite, Eduardo, boa noite a todos que nos assistiram. Esse material vai estar aí na nossa página do Facebook. Quem não pegou desde o início pode rever, quem não viu pode ver, né? E até breve. Até logo, gente. Boa noite.